39. Eu prometo que eu não vou te cansar, mas eu tenho algo de Deus para a sua vida aqui nessa manhã. Salmo de número 189, verso 1. Quantos encontraram, digam glória a Deus. A leitura vai ser um pouco extensa, mas é necessário. Preste bastante atenção. Vamos lá? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Olha o verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que a escuridão me cobrirá, então a noite e a luz será a roda de mim. Verso 12. Nem ainda a escuridão me cobre de ti, mas a noite resplandece como o dia. A escuridão e a luz são para ti a mesma coisa. Pula para o verso de número 14, verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos, diga, meus ossos. Isso, os meus ossos não foram encobertos de ti, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos, isso é muito profundo, irmão. Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém. Tome o seu assento glorificando a Deus. Diga aleluia. Preste bem atenção. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Quando nós entramos aqui nessa casa, essa palavra ardeu na minha alma. Eu tenho certeza que Deus ele tem um endereço certo aqui nessa manhã. Irmãos, nós acabamos de ler um texto que faz parte do maior livro da Bíblia Sagrada, que é o livro dos Salmos. Repito, o maior livro da Bíblia Sagrada é o livro dos Salmos. Nós sabemos que existe uma organização bíblica que vai organizar cada livro e vai colocar cada livro no seu contexto. E o livro dos Salmos, ele é o livro dos cânticos, o livro dos louvores. Eu sempre costumo dizer que, assim como nós temos o inário da harpa cristã, os judeus eles têm o inário de Israel, que é o livro dos Salmos. Este livro ele possui 150 louvores, porque os salmos são isso, são louvores. Por isso mesmo, toda vez que você for ler algum texto do livro de Salmos, você não pronuncia dizendo capítulo tal,
Porque não se trata de uma história, se trata de cântico, se trata de louvores, se trata de hinos. E toda vez que os judeus eles se reúnem para iniciar uma reunião, iniciar um culto, um tempo separado a Deus, seja numa sinagoga ou em qualquer outro lugar, assim como os cristãos têm o costume de louvar, como foi louvado aqui nesta manhã, alguns louvos hinos da harpa, os judeus têm o costume de pegar esses louvores dos salmos, porque é o hinário deles, e iniciar as suas reuniões louvando parte desses hinos aqui. E como eu disse aqui nessa manhã, este livro ele vai possuir os seus 150 cânticos, louvores. Este livro, ele não é somente escrito por Davi, como muitas vezes nós imaginamos. Não, muito pelo contrário. Existem vários autores que fizeram parte deste livro aqui. Claro que Davi foi o maior deles. Dos 150 salmos, Davi foi autor de 70 a 74 cânticos que compõem este livro. Mas Salomão também escreveu, Moisés também escreveu, Asaf também escreveu, os filhos de Corá e assim por diante, entre homens anônimos. Mas a verdade é que nós estamos tratando aqui nessa manhã de um livro extremamente profundo. O livro dos Salmos, irmãos, é extremamente profundo. E eu tenho certeza que em determinado momento da sua vida, algum desses louvores marcou a tua história. Tenho certeza. Algum desses louvores, desse salmo, em algum momento da tua vida, marcou a tua história. Tem pessoas que têm cravado na alma o Salmo 46, o Salmo do livramento, tem na mente, tem na alma, tem no coração, que em determinado momento da sua vida marcou de fato. Outras pessoas têm o Salmo 91, o Salmo também de livramento, que outrora marcou a sua vida, marcou a sua história. Outras pessoas têm o Salmo 23, talvez o texto mais conhecido de toda a Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltar. De fato, um texto extremamente conhecido. Então, em determinado momento da nossa vida, algum desses salmos aqui marcou a nossa história. Não tem para onde correr. Eu, por exemplo, a minha vida ela é marcada pelo Salmo 42. Aleluia. Principalmente por quando o salmista diz: porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Diga glória a Deus. E por que existem tantos salmos que vão marcar a nossa vida? Ouça isso com atenção e guarda no teu coração. Por que é que existem salmos, como eu já mencionei, alguns, existem vários outros, que marcam tão facilmente a nossa história, a nossa caminhada? Exatamente porque este livro, o livro dos Salmos aqui, irmãos, exatamente este livro ele é diferente de todos os outros livros. E o que faz deste livro aqui, o livro dos Salmos, ser diferente de todos os outros livros? É porque nos outros livros da Bíblia Sagrada, todos os outros livros, você vai ver grandes homens de Deus vivendo testemunhos extraordinários. Você vai ver os grandes homens de Deus vivendo maravilhas, milagres, marcando a história deles com a mão de Deus. Poderíamos passar aqui semanas falando sobre os feitos de Deus. Exemplo, Davi, maior autor deste livro, inclusive foi o autor do Salmo 139. Davi, nós quando falamos deste rei, nós lembramos como o maior rei que Israel teve. Ponto. Foi o maior rei. Quando falamos de Davi, lembramos do Golias, que ele derrubou o leão, derrubou o urso. Então nós vemos coisas grandiosas. Moisés, que viu a glória de Deus no Monte Sinai, junto com o povo, tamanha glória que o texto diz que o monte tremia e o povo ficava com medo. Nós vemos coisas maravilhosas. Asaf, que foi o maior levita, foi um grande levita, regiu o coral de Israel. Quantas vezes Asaf provavelmente viu a glória de Deus? Quando o templo de Salomão inaugura, a glória desce ao ponto dos sacerdotes não conseguirem se colocar de pé.
Então perceba que esses homens viveram coisas extraordinárias, mas neste livro, e é isso que faz a diferença dele para todos os outros, neste livro nós vamos ver esses grandes homens de Deus expondo a sua fragilidade, expondo as suas fraquezas. É neste livro que você vai ver esses homens chorando, que você vai ver esses homens gritando. E haja vista, isso aqui é um fato, que todos nós temos fragilidades. Ninguém aqui é super crente, não, irmão. Desde a porta lá até o altar aqui, eu pregando, todos nós temos fraquezas e temos fragilidades. Se você vê alguém arrotando santidade aí, fortaleza, pode marcar a data que em breve vai cair. Porque todos nós temos fragilidade. Ninguém aqui tem peito de ferro. Eu não estou pregando para anjos. Eu não estou pregando essa manhã para serafim, para querubim, para arcanjo. Eu estou pregando para homens e mulheres feitos de carne e osso, que provavelmente está aqui de manhã com a sua mente sendo esmagada pelo inimigo, ou algumas estão aqui sem querer nem estar, vieram aqui arrastada pela presença de Deus, mas porque tem fragilidades, tem fraqueza. E esses homens de Deus, no livro de Salmos, vão expor as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus momentos de guerra. Lembra que eu falei para você, eu estou só contextualizando. Lembra que eu falei para você aqui que, por exemplo, esses homens viveram coisas grandiosas? Pois bem, Davi, que é um grande exemplo, nós lembramos aqui, como eu disse, grande rei, maior rei que Israel teve. Nós lembramos que ele derrubou Golias, nós lembramos que ele derrubou gigante, urso, leão. Mas neste livro você vai ver um outro Davi, o Davi ser humano, não é o Davi rei. Você vai ver aquele Davi que derrubou o gigante, no Salmo 103, reconhecendo e dizendo: eu só deitei, dormi e acordei porque Deus me sustentou. Diga glória a Deus. Interessante isso aqui, porque você vai ver um homem que era respeitado, um homem que era engrandecido, reconhecendo que ele estava de pé. Não era por causa do trono, não era por causa da coroa, não era por causa do cargo, do status. Estava de pé porque a mão de Deus sustentava ele. Nós vamos ver esses homens expondo, diga expondo as suas fragilidades. Eu falei aqui nessa manhã sobre Asaf. Eu não sei se você lembra quem foi Asaf, vou refrescar sua memória, mas Asaf foi um grande levita, talvez o maior levita, talvez, um grande levita. E é interessante que o livro das crônicas vai chamar Asaf de vidente. Diga vidente. Era um termo utilizado para referência aos profetas. E o profeta recebe revelação, visão. Ele tem uma intimidade com Deus. Logo, Asaf é levita e também profeta. Se fôssemos trazer para os nossos dias aqui, Asaf era o tipo de pessoa que pregava e louvava. Pregava e louvava. Você conhece alguém assim que prega e louva? Tem muita gente que prega. Eu não louvo, eu só prego. Se eu tentar louvar aqui não sai nada, reconheço. Mas tem pessoa que prega e louva, eu acho isso lindo. Se eu precisar que alguém louve aqui, eu peço ajuda. Eu vou terminar de pregar e alguém louva. Mas tem pregador que não precisa disso, eu acho maravilhoso, eu acho isso lindo. Mas no caso de Asaf, ele não pregava e louvava, pastor. Só que no Salmo de número 73, ele vai reconhecer pregador, levita, e ele vai dizer assim: Deus, verdadeiramente bom é o Senhor para com Israel. Todavia olha o que Asaf vai dizer no Salmo: os meus pés quase vacilaram, Jeová. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Deus, o Senhor é bom, já vi tua glória, eu prego, eu louvo, mas independente de tudo isso eu quase desviei, Jeová, não sou de ferro, os meus pés quase vacilaram. Então você vai perceber esses grandes homens de Deus expondo a sua fragilidade, a sua fraqueza. O próprio Moisés, diga Moisés, bem forte, Moisés. Se você não sabe, aprenda isso agora. O salmo mais antigo da Bíblia Sagrada, o salmo mais antigo deste livro é o Salmo 90, e foi escrito por Moisés. E se você não sabe, o Salmo 90, segundo Moisés, o autor,
ele foi escrito, isso aqui é muito forte, em Deuteronômio capítulo 34. Qual capítulo? Exato. O que acontece no capítulo 34 de Deuteronômio para surgir o salmo de número 90, o salmo mais antigo? Deus faz um convite a Moisés. O convite era: sobe ao cume do monte Nebo, porque lá eu vou te mostrar a terra que eu prometi para o meu povo. Só que você não vai entrar, Moisés. Você vai vir para cá, eu vou te tomar para mim. Ou seja, você vai morrer. Você vai ver, mas não vai entrar. Você vai morrer. Quem entendeu, diga glória a Deus. Moisés sobe ao cume do monte, olha toda a terra e analisa a fidelidade de Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Diga aleluia. Moisés analisa, observa, e Moisés vai dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, o Senhor é tremendo. Então nós aqui nessa manhã glorificando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Só que Moisés sabia que ele não ia entrar, ele ia morrer. O que Moisés faz? Ele murmura, ele questiona, porque ele poderia. Se fosse nós lá se fôssemos a gente aqui no lugar dele, a gente murmuraria: não pode, Deus, 40 anos aguentando esse povo, pastoreando esse povo, sendo caluniado, sendo afrontado, 40 anos aguentando esse povo psicologicamente destruído, para no final o Senhor não deixar entrar. Ele poderia falar isso, mas ele não falou. O que ele fez? Ele foi escrever, compor um salmo. Salmo 90 nasceu com Moisés olhando a fidelidade de Deus. Por isso que esse salmo, Moisés, ele vai reconhecer que o povo mudou, Deus todavia jamais mudou. Olha que coisa interessante, tremendo isso aqui. Eu estou sentindo Deus aqui, isso é muito forte. O irmão sabe que vai morrer, mas ao invés de murmurar, ele vai louvar Deus. Isso é só para quem está firmado na rocha. Diga glória a Deus. Você pode adorar Jesus aí, crente? Isso é muito tremendo. O Salmo 90, ele é o primeiro salmo, porém, é o encerramento da vida de Moisés. Então eu estou falando tudo isso para você entender duas coisas. Pergunte qual? A primeira é que todo o salmo ele foi baseado em testemunho, história. Esse salmo, toda vez que você for ler algum desses, do primeiro ao 150, tenha em mente: não foi escrito para tornar algo bonito. O louvor ele não nasce só para ser bonito, até porque ser só bonito não basta. Ser bonita, até música secular é bonita. Cada um desses salmos aqui foram escritos debaixo de testemunho, lágrimas, história, testemunho. Segundo ponto, eu estou falando tudo isso para você entender que este livro aqui nos mostra que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus dá as pregações mais profundas e os louvores mais profundos. Quantas vezes aqui você, eu sei que eu estou pregando para uma pessoa que tem muito mais experiência que eu, quantas vezes aqui você, nos piores momentos da tua vida, você teve as experiências mais profundas com Deus? Não foi assim? Não é dessa maneira? Nas piores épocas, aquela que você passou chorando, gritando, agonizando, foi os momentos onde Deus mais se manifestou. E outra, Deus não tem limite para se manifestar. Esses dias pregando lá na nossa igreja, eu falei algo e repito aqui: as maiores mensagens, não se assuste com o que eu vou falar, isso é pessoal, eu tenho certeza que você tem suas experiências com Deus. As maiores mensagens que Deus ele me deu, e eu tenho certeza que louvores que Deus ele te dá também, foram em momentos difíceis. E enquanto eu lavando a louça de casa, limpando a casa, ali conversando com Deus, porque tem pessoa que acha que Deus só fala com você em oração. Fala em oração, fala no jejum, mas quem é adorador, ele não desconecta de Deus só porque ele não está de joelho, não é verdade? Nesses momentos é você lavando a louça de Jeová, através do Santo Espírito falando no teu ouvido, é você dirigindo no seu carro e Deus ele falando com você, porque nos piores momentos da nossa vida, Deus vai dar os louvores mais profundos
e as pregações mais profundas para a gente. Por que, Robson? Porque é nesses momentos que Deus consegue extrair de mim, de você, virtudes que você não sabe o que você tem. Aí o que Deus faz? Eu preciso passar ela numa moinha, eu preciso passar ele no moinho para espremer e tirar esse agente aí de dentro, que se estivesse fora da moinha não sairia. Diga aleluia. Eu falo para esse crente aí, para de questionar, crente. Só derrama azeite e dá glória a Deus que está tudo certo. Vale glória a Deus, pode liberar aí, crente. Oh, Nebicovanats. Então esse livro é profundo por isso, porque a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que esses homens, eles foram frágeis. Aliás, nós temos uma tendência, olha para mim aqui, nós temos uma tendência a endeusar, e não adianta fugir do que eu estou falando não, porque é uma realidade, tá? Eu não estou falando aqui que você é idólatra de forma alguma, mas é do ser humano isso. Nós temos uma tendência a endeusar esses profetas e esquecer que eram homens com fragilidades. Tanto que Tiago capítulo 5 vai dizer que Elias, meu Deus, viu fogo descer do céu, venceu os profetas de Baal, os profetas de Azera, apontou o dedo na cara do presidente Acabe, afrontou e falou: Deus manda na terra, não é você, Acabe. Esse homem que Tiago capítulo 5 vai dizer tinha fraqueza, as mesmas tendências pecaminosas que eu e você, era um sujeito à queda. Tanto é que apontou o dedo na cara do rei, mas no dia seguinte estava dentro de uma caverna dizendo: Deus me mata, que eu não aguento mais. A perturbada está aí fora querendo tirar minha vida, Jezabel. Então tira minha vida, Jeová. Eu não sou melhor que os meus pais. Diga aleluia. Então perceba que esses homens vão expor nesse livro a sua fragilidade. Mas quando nós chegamos no Salmo 139, agora eu entro na mensagem, nós chegamos no Salmo 139, Davi, ele vai escrever aquilo que eu conheço e reconheço como o salmo mais profundo deste livro. Irmão, preste atenção nisso que eu estou falando. Eu estou falando de um livro profundo, mas o Salmo 139, depois leia na sua casa com muita calma. Acredito que seja o salmo mais profundo deste livro. Por que, Rolf? Porque aqui no Salmo 139, Davi, ele vai exaltar, e eu preciso agora que você redobre a sua atenção, ele vai exaltar alguns dos atributos de Deus. Agora eu vou pregar com muita calma, porque eu preciso que você entenda isso aqui, já já você dá glória. Amém. Repito, quando Davi escreve o Salmo 139, Davi ele vai exaltar alguns dos atributos, diga atributos, mais forte, atributos, alguns dos atributos de Deus. Este salmo foi escrito só para isso. Davi não escreveu para pedir, Davi não escreveu para solicitar. Eu estou falando do Salmo 139. Ele não escreveu para um propósito, não, ele escreveu para exaltar. É como se Davi estivesse falando assim: hoje eu não quero pedir nada, hoje eu só vou exaltar Deus, porque tudo que eu preciso Ele já tem. Diga glória, eu já tenho, diga glória a Deus. Deus já preparou tudo, então hoje eu só vou exaltar Ele. Este salmo Davi escreveu para isso, para exaltar, para engrandecer. Mas espera aí, que atributos são esses? E é isso que eu quero trazer nessa manhã, e já já você vai ser abençoado. Quais são esses atributos? Ouça isso com muita atenção, para você não se perder. Vou falar com muita calma, você vai aprender, já já você dá glória. Amém. Deus, Ele possui, eu estou falando isso para você entender a profundidade do Deus que nós servimos. Deus, Ele possui duas características de atributos. Quantas características? Isso é para você entender o quão grande é o nosso Deus. Deus, Ele possui duas características de atributos. Quais são elas, Robson? Vamos lá. Primeira categoria: Deus possui atributos comunicáveis. Diga comunicáveis. Está marcando aí? Atributos comunicáveis. Robson, que tipos de atributos são esses? Estou explicando para você entender o texto. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos, pastor, que Deus Ele tem, Ele possui, e Ele compartilha com a criação dele
compartilha com você. Como assim? Deus, ele é amor, sim ou não? Sim ou não? Deus compartilha esse atributo com você. Você tem que amar também. Você tem que amar quem está do seu lado. Porque se Deus ama, você também deve se amar. Diga glória a Deus. Vamos lá, estou falando de atributos comunicáveis. Deus compartilha. Deus é perdão, sim ou não? Sim, porque se Deus não perdoasse, nem aqui nós estaríamos, né? Então, se Deus, ele perdoa, você tem a responsabilidade de perdoar quem está do teu lado. Tá? Aleluia. Eu sei que isso aqui dói. Se Deus perdoa, você também tem que perdoar. Ah, Robson, mas me afrontou demais. Não quero nem saber qual foi a afronta. O que a Bíblia diz é perdoe. Até porque quem não perdoa não pode nem orar. Você sabia disso? Até o céu fecha, porque se você retém o perdão, porque Deus perdoa, você tem que perdoar também. É verdade. Agora, será que você vai aguentar isso que eu vou falar aqui, crente? Acho que você não vai querer me ouvir mais não, hein? Meu Deus do céu. Quem retém perdão nem salvo é. Isso é muito forte. Porque Deus, através do seu Filho, vai dizer: perdoa-nos como nós temos perdoado. Então, se Deus levar em consideração a forma como nós perdoamos, complicou para nós. Mas deixe isso aí para outro dia. Se Deus é misericórdia, diga misericórdia. Você também tem que exercer misericórdia. Se Deus é paciente, você também tem que ser. Porque são atributos comunicáveis. Deus, ele compartilha. Quem entendeu, diga amém. Porém, existe uma segunda categoria, é essa que eu quero falar aqui nesses minutos, que é a categoria de atributos incomunicáveis. Diga, incomunicáveis. Pronto. Comunicáveis e tem os incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis, Robson? São aqueles que Deus tem, possui, mas ele não compartilha. Diga, não compartilha. Ele não dá, ele não entrega. É só dele, é só para ele, e ponto final. Como assim? Quais são esses, Robson? Vamos lá. O texto, ele exalta os atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, Deus é eterno, sim ou não? Sim. A Bíblia fala que Deus é o Pai da eternidade. Só ele é eterno e ponto final. E como é que você entende esse Deus? Deus não tem princípio de dias e não tem final. Como você entende um Deus desse? Você viveu o passado, vive o presente e viverá o futuro. Passado, presente e futuro está ao mesmo tempo na cabeça de Deus, e para ele não é nada. Diga glória a Deus. Isso é um atributo incomunicável. Só que Davi, ele vai exaltar aqui especificamente um que eu quero trazer nessa manhã para você, que é chamado de onisciência. Diga onisciência. A onisciência de Deus, só ele tem, só ele possui, ele não comunica. E o que é a onisciência? A onisciência, ouça isso aqui, a onisciência é o poder, é a capacidade de saber todas as coisas, exatamente tudo, ao mesmo tempo e ao momento que quer. Por isso que não tem como entender esse Deus. O salmista, quando ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Senhor, tu sabes o meu assentar, tu sabes o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. O salmista está exaltando um atributo de Deus de saber, de entender todas as coisas. Por isso que não tem como esconder nada de Deus. Você pode esconder do pastor, você pode esconder da pastora, da liderança, do esposo, da esposa. Você pode esconder de quem você quiser, mas de Jeová ninguém esconde nada, porque ele sabe de tudo. Você vê glória a Deus aí, igreja? Quando Paulo ele vai escrever sobre essa profundidade de Deus, ele vai se lançar e ele vai dizer assim: olha, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Porque quem entendeu os seus caminhos? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode levantar sua mão e exaltar? Eu não estou mirando para você exaltar esse Deus. Porque, Robson, ouça isso. Porque se Deus
salmista disse: Senhor, tu me sonda. Deus, Ele está nos sondando nessa manhã. E eu estou pregando para pessoas que você está igual o salmista. Se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, o Senhor vai estar lá. Porque nem aqui você queria estar. Eu estou pregando para pessoas nessa manhã que você está maquinando na tua mente: não vou mais obedecer, não vou mais fazer a obra de Deus, eu vou abandonar tudo. Você não compartilhou com ninguém, está na sua mente. Eu vou sumir, vou fazer as malas, vou embora. Mas Deus está dizendo: eu te sondo, eu sei, eu conheço. E se tu for para a direita, Jeová vai para a direita. Se tu for para a esquerda, Jeová vai para a esquerda. Se tu se esconder, Jeová vai no esconderijo. Não dá para se esconder. Levanta as mãos para ela. Deus, Ele cerca alguém nessa manhã. É Deus dizendo: eu te chamei, eu te lavei. Não dá para fugir da minha presença. Ai, chorre papai, há um mistério de Deus aqui nessa manhã. Jeová nessa manhã quer falar com os fugitivos de Deus. É para quem está escondido. É para quem falou assim no seu pensamento: você está, vou me esconder, quero ver quem me encontra. Pois bem, Jeová te encontrou. Não dá para se esconder. Se me você está sentindo Jesus aí, crente? Tem cadeias malignas caindo por terra aqui nessa noite. Leve a saia. Jeová visita a mente de alguém que está nessa manhã. Porque parece que não. Porque por fora é uma coisa, mas por dentro só Deus sabe. Parece que não, mas a tua mente está lá fora. O diabo esmagando. O que você está fazendo aí? Sai daí. Ninguém te valoriza, ninguém quer nada com você. Aí Jeová pega a tua mente, traz paz, traz leveza, joga toda a palavra contrária por terra e... Eu estou pregando para a profeta de Deus que está escondida. Deus está sondando, está sondando, está sondando. Deus falando: de mim você não se esconde não. É tão profunda a visão de Deus que no Salmo 139, eu já vou terminar. No Salmo 139, Davi vai dizer que Deus é tão profundo que, olha a onisciência, diga onisciência. Agora diga uma palavra mais séria: sem medo, ciência. Aprenda isso aqui. O que é pré-ciência? Porque tem onisciência e pré-ciência. A onisciência é conhecer todas as coisas. Quem entendeu? Diga glória a Deus. E a pré-ciência é o conhecimento antecipado. Como assim? Deus sabe das coisas antes de acontecer. Rapaz, isso é forte. Até tremo falar disso aqui, né? Deus sabe de tudo antes. Você quer que eu dê um exemplo? Amém. Eu já vou terminar aqui. Você vai cear, vai para a tua casa. Em nome de Jesus. Os irmãos vão trabalhar no salão pintando, como foi mencionado. Enfim, para algum lugar você vai. Meu Deus. Você não sabe, mas você vai chegar na tua casa em nome de Jesus. Você vai chegar em paz. Vai almoçar, comer aquele macarrão abençoado. Jesus da glória. Se não deu glória, porque não vai comer, né? Jesus da glória. Vai comer aquele almoço tremendo. Vai se estufar todinho. Não sabe, mas Deus, nesse momento, está vendo o diabo armando laços para que muitos não cheguem em casa. E antes que o laço se conclua, antecipadamente Deus está cortando e quebrando. Diga aleluia. Porque o pré-conhecimento, Davi disse assim: ó, de longe você entende o meu pensamento, e antes que eu fale, tu já sabe o que eu vou falar. Hoje você
uns meia hora, outros 1 hora ou mais. Deus já sabe tudo que tu vai falar. Aleluia. Jesus disse assim, ó. Eu já vou terminar, posso só passear comigo. Amém. Jesus disse assim, ó. Todas as orações e palavras que saem da vossa boca, antes que saia, o Pai conhece. Oh, glória. E os cabelos da vossa cabeça todos estão contados. Amém. Isso é interessante, porque a ciência vai dizer que uma pessoa, até os seus 30 anos, tem aproximadamente 150 mil fios de cabelo. Passou dos 30 é natural diminuir. Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora Deus, o seu conhecimento, Ele não sabe aproximadamente, Ele sabe exatamente. Amém. Tão profundo é que Davi diz assim: os teus olhos viram o meu corpo sem forma nenhuma. Quando você estava na barriga da tua mãe, a mão não tinha se formado. Gente, isso é muito forte. A mão não tinha tomado forma. O nariz não tinha tomado forma. A boca não tinha tomado. Era uma bolinha no útero da tua mãe. Jeová já estava te olhando. Ele saia. Quem pode adorar esse Deus aqui? Você pode exaltar essa casa de glória. Deus já estava olhando e falando: a vida dele é minha, a vida dele é minha. Vai ser pregador, vai louvar o meu nome, vai ser um pastor de ovelha, porque pode não ter forma, mas já tem a marca da chamada. Ah, Robson, eu vou me esconder. Não dá. Não dá. Termino aqui. Moisés apresenta algumas desculpas para Deus. É que você está apresentando. Êxodo capítulo 4, capítulo 3. Quando Deus diz: o Deus que sabe todas as coisas. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu já vou encerrar. Diga: o Deus que sabe. Guarda isso. Moisés, quando Deus visita ele para a chamada, Deus fala assim: Moisés, você vai voltar para o Egito para libertar o meu povo. Moisés olha para Deus e apresenta algumas desculpas. Primeiro: mas Deus, se eu for, não vão acreditar em mim. Aleluia. Não é assim que você faz? Mas Deus, se eu entregar, não vão acreditar. Não é desse jeito? Se eu fazer, não vão falar que é o Senhor. Amém. Deus paciente. Moisés, o que tu tem na tua mão? Olha o Deus que sabe tudo. Cajado. Pois bem, vou fazer um milagre. Pronto. Se Deus chamou, Deus vai dar sinais que é na tua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que aí Moisés está tentando fugir. Cadê os Moisés aqui? Glória a Deus. Aí ele apresenta uma segunda desculpa, pastor. E a desculpa era qual? Ele vai dizer: Deus, eu não sei falar, Jeová. Não é desse jeito? Mas eu não sei pregar. Eu não sei falar. E a paciência de Deus estava aí. Deus falou: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez essa tua boca ter forma, Moisés? Não fui eu? Pois bem, eu vou te usar. E a terceira, eu termino. A terceira desculpa, a ira de Deus acendeu. Porque tem pessoa que está dando tanta desculpa que a ira de Deus está acendendo. Entende uma coisa: a paciência de Deus ela é enorme, mas tem limite, tanto que se renova. Só se renova quem envelheceu. E quando a paciência de Deus chega no fim, e chegou com Moisés, porque Moisés tentando fugir, diga fugir. Você está entendendo o que Deus está falando, né? Amém. Moisés falou: Deus, a terceira desculpa, manda outro, levanta outro. Aí o texto dizia: a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Amém. Tem pessoa que está dessa forma. Deus está dizendo: eu não aceito mais desculpa. Ergue de paz. Deus está dizendo nessa manhã: eu não aceito mais desculpas. Porque você está falando: Deus, mostra para outro, levanta outro, manda outro, vai no outro. E Deus está dizendo: se fosse para ir no outro, eu ia no outro. Mas o negócio é com você, é para você.
E como pode um ser que sabe tudo errar? Possível. O negócio é com você, vaso de Deus. Eu vou repetir isso aqui, vou orar por você. O negócio é com você. Não dá para fugir, não dá para escapar, não dá para esconder. A partir de hoje, acabou as desculpas. Eu estou pregando isso aqui, ó. Isso aqui é você e Deus. Daqui para frente, assuma as consequências. Deus está falando, termina aqui, acabou. Não aceite mais desculpa. Ou vai, ou vai. Ou você pensa que isso é forte. Ou você acha que você saiu de onde Deus te tirou com as tuas forças. É só lembrar de onde Deus te tirou. Deus sabe onde apertar, crente. Dará-me saia. Ergue de praça. Ora valha, ergue. Ezequiel disse assim: Jeová, o coração do povo é duro. Eu prego, o povo não muda. Aí Deus disse assim: fica tranquilo, Ezequiel, porque eu tenho a ferramenta, o martelo que despedaça o coração de pedra. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, meu Pai. A tua mensagem foi ministrada. O salmista disse que não dá para fugir, meu Senhor. Se for para a direita, o Senhor não vai, o Senhor já está. Se for para a esquerda, o Senhor também já está lá. Para onde nós iremos do teu Espírito, meu Deus? Como que é possível esconder o que nós falamos, pensamos e planejamos? É impossível, tu sabe tudo. Mas o meu pedido nessa manhã é: visita este vaso, meu Pai, que está passando por um momento delicado, um momento de turbulência. Visita, abraça a alma dela, abraça a alma dele. Deus, renova, restaura, meu Pai. Pai, dá o pão, dá água, porque muito longa é a caminhada dele ainda, meu Senhor. Deus, nós te louvamos por tudo, meu Senhor, e pela tua palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Repete comigo aí: não dá, mais forte, não dá para fugir. Então é melhor encarar e aceitar o chamado, né? Você pode dar glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Tá bom? É sempre uma alegria retornar essa casa. Tá bom? Irmãos, só antecipando aqui, quando encerrarmos o culto, viu? O culto, a gente vai cear ainda.